Muito boa noite, irmãos. Muito boa noite, irmãos. Que alegria estarmos aqui mais uma semana. Trabalho de prece e radiações essa noite. Sempre que a paz de Deus e Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam bem-vindos sempre, os irmãos aqui nessa casa. Venham sempre aqui, nesse trabalho bendito. Temos a informar que o Evangelho de acolhimento, às segundas-feiras, às 19h15 e às 20h15. Também tem esse Evangelho de acolhimento às terças-feiras, das 14h30 às 15h30. Esse trabalho é muito importante para nós nos encontrarmos nessa vida. Temos de informar também que sexta-feira, às 19h, ocorre a palestra doutrinária. Essa palestra ela é virtual. Aqui no salão, nós temos domingo, a evangelização dos jovens ocorre às 9h30, às 11h30, lá embaixo. E o modo é presencial. E nesse salão aqui, nós temos o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no horário das 10h às 11h30. É presencial e virtual. A SEAC, a Sociedade Espírita Allan Kardec, estará aberta das 9h às 18h. Tanto farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes no SEAB. Os horários de passes e demais horários estão sempre nos sites e nas redes sociais. Pedimos que sejam desligados os celulares ou colocados no modo silencioso e que pedimos que possível que mantenhamos sempre nosso pensamento aqui nas leituras das preces, para que assim os bons espíritos e as equipes de socorro possam, através do nosso pensamento, nos auxiliar e auxiliar aqueles que nós pensarmos. Pedimos a Deus e a Jesus que nos oriente, nos ajude, para que possamos dar o melhor de nós nesse trabalho, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e que possamos realizar esse trabalho com a bênção do nosso diretor espiritual, das equipes de socorro. Para a nossa página evangélica, pedimos a nossa irmã Lucila Guterres que venha até aqui nos brindar por essa exposição. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, especificamente sobre o capítulo 83, cujo título é Aflições. E, para começar, a gente tem, então, Paulo trazendo para nós: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Então, primeira carta a Pedro, no capítulo 14, item 13. Para a gente poder começar a falar sobre esse capítulo, claramente a gente precisa lembrar de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E se nós formos lembrar, Jesus nos disse, foi descrito por Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 5 e 10, o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E é estranho a gente poder pensar como isso pode ser uma bem-aventurança.
E então Paulo vem e nos diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Para nós é difícil a gente ainda entender como que dores podem ser uma alegria. E em realidade, nos traz Emmanuel o seguinte: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e de abundância. Então, Emmanuel já começa nos trazendo isso. Passaremos dias de inverno ríspido. O que quer dizer isso? Passaremos aflições. E isso se dá porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Quem de nós pode levantar a mão e dizer: eu não passo por aflições? Não importa em qual classe social eu estou, qual é o emprego que eu tenho, se eu tenho prêmios e títulos, não importa se eu sou homem, mulher, criança, idoso, não importa. Todos nós passamos por aflições. E isso se dá, de novo, pelo mundo no qual nós habitamos, dado porque ainda precisamos destas dores. E aqui, quando justamente Emmanuel nos traz, ele continua dizendo o seguinte: contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças fenecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugidios do plano material. Outros, quantos de nós, que sofremos pelo desencarne de um ente querido, pela agressão que recebemos de parentes, de familiares que convivem conosco, de vizinhos, no trabalho, no dia a dia. Quantos de nós nos afligimos quando chega uma doença difícil de ser enfrentada na nossa vida ou na vida daqueles que a gente ama. Então, todos nós sabemos o que é ter dores nessa vida. Mas o que a gente não se dá conta é justamente a palavra que nos traz Paulo: alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições do Cristo. Mas como a gente pode se alegrar com a aflição? Então, na realidade, a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que Deus não envia problemas dos quais nós não estejamos necessitados. Significa dizer que se o problema chegou, se o desafio chegou, se a dificuldade chegou na minha vida, é que alguma necessidade, essa dificuldade vem nos atender. Vem para atender, né? O que significa dizer que a gente precisa olhar as aflições num outro foco. Um foco de espírito imortal. Em primeiro lugar, que as aflições vão terminar, porque tudo passa, e elas passam também. E em segundo lugar, porque as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o nosso desenvolvimento interior. O que significa dizer que quando as dores chegam nas nossas vidas, significa que é um convite de Deus. É Deus nos chamando, gritando pelo nosso nome, para que a gente possa olhar o que a gente está fazendo da nossa vida. Para que a gente possa parar, ficar introspectivo, avaliar o que a gente está fazendo da nossa vida. É uma maneira que ele nos está trazendo para que a gente ajeite a nossa rota, para que a gente também tenha a oportunidade de melhoria. Por quê? Porque é um convite para que a gente pense no que eu preciso me modificar. É uma maneira de nos tirar do comodismo, uma maneira de fazer a gente refletir. E, portanto, as dores, sim, meus irmãos, elas nos alavancam.
mesmo quando elas chegam na nossa vida, e principalmente quando chegam na nossa vida. Deve ser bem aproveitada. Mas isso significa, então, que eu não posso ficar triste, que eu não posso chorar, que eu não possa ficar chateado com aquilo que está me acontecendo? Emmanuel nos esclarece que não. Ele diz o seguinte: quando surgir um dia assim, quer dizer, dificuldades nas nossas vidas, compelindo-nos à inquietação e à amargura, certo que não vos é proibido chorar. O que significa assim, a gente pode ficar triste, tem que lidar com essa tristeza. Entretanto, é necessário que a gente não esqueça a companhia de Jesus. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Mesmo em situações de dores atrozes que passamos, Jesus sempre está conosco. Ele nunca esquece de nós. Nós é que às vezes esquecemos dele. E então, ele traz o seguinte: supondes acaso que o mestre dos mestres habita numa esfera inacessível ao pensamento dos homens? Sabemos que não. Jesus está sempre conosco. E ele continua: julgais porventura não receba o Salvador, ainda hoje, ingratidões e zombaria por parte das criaturas humanas diariamente. Quantos não creem em Jesus? Quantos falam mal? Quantos zombam de quem inclusive crê em Jesus? A gente sabe disso. Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, Jesus conhecia o nosso mal e sofria pelos nossos erros. E aí Emmanuel termina nos dizendo: não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Significa dizer que a gente não esqueça que Jesus está sempre conosco, que a gente possa pedir ajuda. Neste caso, orar. Mas orar para quem? Por quê? Como? Então, lembremos que muitas vezes Deus não pode mudar as circunstâncias que chegam nas nossas vidas porque aquela circunstância é importante, aquela dor é importante para nos tirar do comodismo, para fazer a cura real, que é a cura das nossas almas. Então, em vez de orarmos para pedir para Deus que tire a dor, a dificuldade, aquela situação que está acontecendo na minha vida para longe, a gente pode pedir, isso sim, nunca vai nos faltar. Pedir forças para que a gente passe aquilo com resignação, com coragem moral, com esforço, com força de vontade, sempre visando bem. Sabedores que somos que aquele mal que chegou nas nossas vidas vem não por acaso e não porque Deus é injusto, mas sim porque Ele sabe muito melhor do que nós qual é o remédio que a gente precisa, mesmo que esse remédio naquele momento seja amargo. Que possamos pensar, como Paulo, que isso é uma alegria, porque uma vez vencida a dificuldade, nós damos mais um passo para a eternidade com as obras feitas, com a resignação trabalhada no nosso coração, com a fé na vida futura fortalecida e, portanto, melhores do que quando aqui chegamos. E que fique para a nossa meditação, meus irmãos. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim,
delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitos ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos os socorros de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste momento, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão de nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade,
Dá força àqueles que passam pela aprovação. Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, a órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos
desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. Dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para todos os irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos,
os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas
recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrado os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.